Bom, já comecei a gravação. Boa tarde de novo. Agora, hoje a gente vai falar de Scopus. Alguns já estavam no treinamento de ontem, que falamos de Science Direct e Mendeley, e hoje a sessão inteira é para falar de Scopus, tá? Para quem não estava no treinamento de ontem, pode pedir depois o link da gravação, se tiver interesse. Se não, essa sessão também de hoje está sendo gravada. Vai ser compartilhado o link depois, com vocês. Eu vou passar, o treinamento em 2 momentos. Primeiro, eu vou mostrar alguns slides com alguns conceitos, explicações interessantes do Scopus, e depois a gente parte pra navegação, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que coloquem aqui no QIA, porque o chat está desabilitado, mas vocês conseguem mandar aqui no QIA, e de tempo em tempo eu paro e dou uma olhada e vou respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, começando aqui pelos slides, o Scopus, que eu vou falar hoje para vocês, é a maior plataforma de resumos e citações de conteúdo acadêmico, todo revisado por pares. A parte de conteúdo que a gente tem do Scopus são cerca de 1,7 bilhões de referências citadas, que vão desde 1970, mais ou menos. São cerca de 87 milhões de documentos, e tem também a parte de perfil de autores, são cerca de 17 milhões de perfis de autores, e mais ou menos mais de 94 mil perfis de instituições que vocês conseguem pesquisar no Scopus. O Scopus, diferente do Science Direct, que a gente viu ontem, é uma base referencial, então eles não têm texto completo. Esses documentos todos que eu falei, eles têm os resumos, né, os abstracts, que vocês conseguem ver. É multidisciplinar, assim como o Science Direct também é multidisciplinar, mas a outra diferença que tem é que ele tem cobertura de outras editoras. Então, o conteúdo indexado não é só da Elsevier, tem de outras editoras também. Então, tem mais de 7 mil editoras indexadas no Scopus. Então, ele faz com que tenha uma cobertura bem mais abrangente, e tem uma série de vantagens, algumas estão listadas aqui embaixo, que fazem sentido, que vocês conheçam, que vocês vão usufruir, iniciando a sua pesquisa de alguma maneira utilizando o Scopus. Então, além de acompanhar e descobrir tendências do que está sendo publicado no mundo da pesquisa, o impacto do que está sendo publicado, quem está publicando, ajuda até nas definições dos seus projetos a determinar ou até encontrar algumas ideias, ou criar algum diferencial em comparação com o que já está disponível. Ele tem também a opção de vocês, já como autores, de administrar um pouco a sua carreira, checando o número de citações e o índice H de vocês, tá? E também ajuda no momento de identificar e analisar quais periódicos faz sentido para vocês lerem e submeterem os projetos de vocês. Então essas são algumas vantagens, é muito vasto, né, o tipo de uso que pode ser feito, mas eu acho que é legal a gente colocar dentro de um fluxo para facilitar um pouco o entendimento, ou seja, é uma base de dados que possui uma série de ferramentas que te ajudam a buscar o conteúdo, a descobrir o que tem disponível desse conteúdo e fazer uma análise mais profunda, até porque tem uma série de métricas que vocês conseguem conhecer, usufruir e analisar utilizando o Scopus, tá? Então,
são diferentes tipos de buscas que podem ser feitas, mas basicamente é por conteúdo, né, por documento, por perfil de autor, por revista e também por afiliações, né, pelas instituições. Então é um fluxo muito vasto, aqui a gente coloca resumindo de alguma maneira, buscar, o descobrir e o analisar, mas há uma possibilidade muito grande de como fazer isso, e quais as ferramentas utilizar para isso, tá? Por isso que é importante a gente fazer esse treinamento básico para vocês, para quem não conhece, saber pelo menos como utilizar, e para quem já conhece, até conhecer se tem alguma novidade, aproveitar para tirar dúvidas também. Como eu falei, Scopus é multidisciplinar, então ele tem uma cobertura de todas as áreas do conhecimento, mas só para vocês terem uma noção do que é do tamanho, né, dessa cobertura em cada área do conhecimento, cerca de 39% é de ciências exatas, 30% de ciências da saúde, 19% de ciências da vida e 12% de ciências humanas, tá? Agora falando um pouco da importância, até para vocês conhecerem como que é a os perfis de autores e para saberem a importância de ter um perfil de autor, atualizado, revisado. Tem uma série de autores com nomes similares, isso é algo que é muito importante, e tem também, autor que ele publica com diferentes nomes, né. Então aqui, esse exemplo, né, do Dr. John Adam Smith, ele pode publicar com o nome dele inteiro, ele pode publicar com o nome do meio, abreviado e o sobrenome, ele pode publicar só com o primeiro nome ou com o segundo nome, ou ele pode publicar só com o sobrenome. E isso faz com que ele crie, similares com várias outras pessoas. Então é super importante que vocês, na hora de quem já tem o perfil de autor ou quem vai criar, é muito importante que vocês façam essa análise para ver nomes similares e tudo, porque isso vai impactar em vários momentos, vai impactar nas citações e no índice H, vai impactar no reconhecimento das publicações, em possíveis convocações e também financiamento internacional. Então, isso é uma informação super importante para vocês saberem, de como analisar autores, ou buscar e analisar, e também como, gerenciar o seu próprio perfil, tá? Então aqui, algumas sugestões de como revisar e atualizar, aqui é o perfil de um autor chinês, então você tem essa opção aqui de editar o seu perfil, tem a opção aqui de conectar o WARSeed para importar seus dados Scopus ID, publicações, e também tem a opção de encontrar perfis similares nesse Potential Author Matches. Então é super importante aqui saber todas essas opções e também, revisar e atualizar somente o seu perfil, tá? Não fazer de outros perfis. A gente tem um vídeo que ajuda na nossa página no YouTube, tem um vídeo que ajuda nessa configuração e nessa atualização, tá? Então é super importante que vocês saibam disso. Falando um pouco mais de métricas, do universo de métricas que tem dentro do Scopus, tem as métricas das citações, então você consegue ver as citações acumuladas desde a publicação de um artigo. Vocês vão ver bastante FWCI, que é o Field Weighted Citation Impact, que é o total de citações recebidas por um documento pelo total de citações esperadas para documentos similares, então você consegue fazer essa média. Tem o índice H, que é a quantidade de artigos na coleção que receberam ao menos o número de citações ao longo do período. E tem as altmetrics, que são métricas não isoladas, aliás, que tratam um artigo específico de uma forma isolada de acordo com a interação desse artigo na internet.
Então, acho que eu mostrei um pouco disso ontem no Science Direct, mas aqui a gente vai mostrar um pouco mais também, que é que quem fornece essas métricas é um aplicativo que chama PlumX, tá? Além disso, tem as métricas das revistas. Então, tem o Simago Journal Rank, o SJR, vocês vão ver bastante abreviação SJR, que é a média das citações ponderadas recebidas em um ano, pelas quantidade de documentos publicados nos últimos 3 anos, relacionado à revista. Tem o Site Score da revista, que é a divisão das citações de artigos, revisões, papéis de conferências, capítulos de livro e data papers publicados nos últimos 4 anos, considerando sempre o ano base da análise, pelo número de artigos, revisões, também dos últimos 4 anos, tá? E tem também o Source Normalized Impact per Paper, SNIP, que é o número de citações acumuladas por documento pelo potencial de citação em sua área. Então, essas são algumas outras métricas que você consegue ver dentro do Scopus também, esse no caso relacionado às revistas, tá? Então, aqui tem uns cálculos que mostra mais ou menos as métricas de revista. Aqui é do Site Score. Essa telinha aqui de baixo é a telinha que vocês conseguem ver dentro da base. E todos têm explicações, tá, gente? Aqui, por exemplo, está falando que ele é atualizado mensalmente, e a última atualização foi no dia tal. Então, esse daí já é antigo, óbvio, mas ele sempre vai mostrar essas atualizações para vocês, tá? No caso do SNIP, aqui ele mostra o impacto por publicação, pelo potencial. Aqui um link até de onde vocês conseguem mais informações, mas na própria tela do Scopus tem esse link para vocês irem para essa página. E aqui também o SJR, que é o Simago Journal Rank. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas ele mostra essa métrica baseada na reputação do periódico dentro do campo de assunto, tá? Então, aqui no caso de Life Sciences, por exemplo, ele tem um alto impacto, muitas citações, uma citação igual a baixo valor. Dentro desse periódico na área de artes e humanidades, baixo impacto, baixas citações, uma citação tem um alto valor. Então, é um pouco desse balanceamento, tá? E aqui também tem informações adicionais que vocês conseguem visualizar pelo Scopus, tá? Aqui já é a página inicial, tem uma série de slides mostrando todas as ações que a gente pode fazer, mas eu vou mostrar já toda essa parte de navegação, navegando com vocês dentro do Scopus, tá? Então, eu vou fechar aqui PowerPoint, parar de compartilhar e vou abrir diretamente o Scopus. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de aproveitar para perguntar alguma coisa? Não? Tudo bem por enquanto? Então, aqui já estou compartilhando com vocês a tela inicial. Acho que eu não comentei no início, mas eu vou comentar agora que é importante vocês saberem como acessar, né, o Scopus. Então, igual as outras bases todas, está disponível dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, pelo portal, vocês conseguem lá pesquisar na parte de bases de dados e colocar Scopus. Tem a opção de acesso remoto pelo portal de periódicos também, né, através da plataforma CAF. E tem também a opção de vocês acessarem dentro da instituição de vocês, todos os IPs estão liberados.
Então, dentro da instituição, utilizando o IP da instituição, só colocar www.scopus.com e já é essa tela aqui que aparece para vocês, tá? Então, eu abri a tela, vocês podem ver essa. Se for a primeira vez que vocês vão acessar, é exatamente essa tela que aparece e pede que você crie uma conta. Então, para quem ainda não tem conta em nenhuma das bases da Elsevier, sugiro que crie uma conta, vai ser sempre o mesmo usuário, mesma senha para qualquer uma das bases, tá? Então, aqui no caso, como eu já tenho conta, eu venho na parte aqui do sign in. Ele vai me pedir para colocar. Tá abrindo aqui embaixo. Só um minutinho que eu tô aqui esperando. Ele tá pensando, aqui tá um pouco devagar. Deixa eu ver se eu abrir. Vocês estão me ouvindo bem? A internet tá boa? Só confirma para mim, por favor. Senão eu vou trocar de navegador. É, obrigada, gente. Eu vou trocar de navegador porque eu tive problema com Scopus no treinamento da manhã. Ele estava lento, mas eu achei que era um problema do meu navegador. Eu vou abrir aqui, dentro do Edge. Vamos ver se ele abre mais rápido. Estou abrindo aqui, e aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Só um minutinho. Pronto. Acho que deve ser alguma questão na verdade, eu tinha uma mensagem hoje de manhã falando para atualizar o Chrome, e eu não atualizei. Então pode ser que seja isso, mas ele abriu aqui, e agora vocês já conseguem ver que está aqui o LP de Lilian Paiva, ou seja, eu já fiz ali o sign in e já entrei na minha página. A vantagem de vocês usarem, primeiro que o Scopus não é uma base aberta como o Science Direct, por exemplo, que você consegue fazer buscas. Você tem que ter o acesso, então você tem que autenticar o seu acesso de alguma maneira. Mas criar o seu usuário e a sua senha facilita que você tenha ferramentas customizadas para você, como listas, buscas, alertas, preferências de exportações. Então, são vantagens de navegar sempre de acordo com o seu usuário e senha, tá? Então, aqui é a tela inicial. Não tem tantas informações aqui, mas tem sim a parte das buscas, né? Então, tem a opção de buscar por documentos, por autores. Esse Research Discovery não está disponível para vocês ainda, é um piloto que eles estão criando, então possivelmente em breve vai estar disponível. E as afiliações, tá? Então, para vocês o que vai aparecer sempre é a parte de documentos, autores e afiliações. Então, a gente clica aqui para fazer uma busca, seja ela qualquer. Eu vou colocar aqui palliative care. E já vou, ninguém perguntou, mas eu vou falar. O idioma para pesquisar, a gente sugere que seja sempre o inglês, né? Você sabe que o idioma da pesquisa científica é o inglês. Você pode pesquisar em português? Pode, mas você vai restringir muito as publicações que tenham publicado aquele artigo, além do inglês, também em português. Então, ou a não ser que vocês de fato queiram saber exatamente quem publicou em português sobre um tema específico. Então, já pode até pesquisar direto em português, mas a sugestão
é sempre pesquisar direto em inglês. E aqui eu vou fazer uma pesquisa de cuidados paliativos, né, só que em inglês. Eu posso pesquisar no título do artigo, no resumo ou nas palavras-chaves, ou então em todos esses outros campos que aparecem aqui, tá? Para deixar um pouco mais abrangente, eu vou colocar em All Fields. Eu posso, adicionar, já indo até para um passo um pouco mais avançado, eu posso adicionar, eh, algum outro termo que eu queira, então eu posso colocar, algum cuidados paliativos em alguma doença específica, por exemplo, né, estou pesquisando um pouco da área da saúde, mas só o conceito seria o mesmo em qualquer outra área, então eu vou colocar aqui em câncer, por exemplo, e também vou colocar all fields. E aqui eu posso ainda adicionar o padrão que ele pesquisa, como vocês podem ver, é sempre de antes de 1900, publicados desde antes de 1960 até a data presente, e adicionado no Scopus anytime, né, em qualquer momento. Como eu sei que é um termo, esse termo em específico é um termo mais recente, fica a dica também para outras áreas que vocês forem pesquisar, não faz sentido eu deixar tão longo assim, então eu posso colocar, sei lá, vou colocar desde o ano 2000 para cá, tá? E essas são opções de quando eu sei muito bem o que eu estou pesquisando, que eu quero já, de alguma maneira, restringir já na página inicial de pesquisa, tá? Então eu clico aqui em Search. E aí ele me mostra aqui uma prévia do que eu pesquisei, né, de como eu pesquisei. E aqui embaixo ele já me traz, mais de 181.000 documentos que ele encontrou para essa pesquisa. Uma outra informação importante para vocês é que, eventualmente, pode acontecer de vocês, verem uma tela diferente dessa minha. Essa tela, como vocês podem ver aqui, ó, é uma tela um pouco mais intuitiva e eficiente, que inclusive é diferente da tela do treinamento que eu dei hoje pela manhã usando o Chrome. Então, a tela de navegação de vocês pode ser um pouco diferente disso, mas as funções, as ferramentas são as mesmas, tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Então, aqui, por exemplo, essa foi a pesquisa que eu fiz, eu consigo salvar essa pesquisa. Eu vou até deixar, ele já me sugere um nome, eu deixo salvo. E eu consigo também criar um alerta dessa pesquisa, ele me sugere, ele me fala, aonde ele vai mandar, que é no meu e-mail, toda semana, às quartas-feiras, tá? E clica aqui no set. Eu não vou clicar porque eu já tenho muitos alertas, mas aí vocês conseguem ver. Então, aqui na página de resultados, tem aqui na esquerda os filtros, tá? Então, aqui é interessante que vocês veem, a pesquisa, ela poderia ter sido daqui até o dia atual, mas eu posso ainda até adicionar um novo filtro, ou seja, eu posso vir aqui e colocar que eu quero desde 2010, para diminuir um pouco mais. Então, ele muda aqui. Não mudou tanto, né? Porque é um termo novo, né? Vocês podem até ver aqui que nos últimos anos que foram as publicações. Então, aqui na esquerda eu consigo ver todos os autores que estão publicando sobre esse tema, as áreas, grande maioria é medicina geral, né? Os tipos de documentos, a grande maioria são artigos, mas tem um número considerável de revisões também, os títulos das fontes, as palavras-chave, as afiliações, então, maioria vem da Universidade de Toronto, mas também tem da Harvard Medical School, os países, a grande maioria Estados Unidos, os tipos de fonte, então aqui a grande maioria são os journals, o idioma, como eu tinha falado, né? Aqui eu posso até clicar em Show All, ele me mostra outros. Então, tá vendo? Em português tem 573. É até que considerável pela quantidade total aqui, mas tá vendo? Tem vários outros idiomas.
o estágio da publicação. Então, estágio final é o que já foi publicado, revisado, já foi publicado na revista. E Article in Press é o que já está pronto, já foi revisado, mas eventualmente ainda não foi publicado, porque não chegou a edição da revista ou algo assim, mas ele já está revisado, por isso que ele está aqui. Os sponsors, então a gente tem diferentes patrocinadores, né? Quem está subsidiando esse conteúdo. E aqui um pouco de Open Access, tá? Que vocês podem analisar as quantidades de Open Access. Então, tem esses filtros, voltando aqui para a... Deixa eu fechar isso daqui. Voltando aqui para a página, a gente tem, então, documentos. Aqui é tudo de documentos. Tem patentes. Então, até que tem uma quantidade considerável, mas pesquisas da área de tecnologia, até da área da saúde também, mas mais relacionado a medicamentos. Então, tem essa parte de patentes. Tem os secondary documents, que são documentos que, de alguma maneira, estão relacionados, não apareceram na página de pesquisa, porque eles, de repente, não atenderam todos os critérios da pesquisa que a gente fez, mas eles estão relacionados, tá? E essa parte de Research Data, se eu não me engano, é o que ainda não está disponível para vocês, tá? Mas deve estar em breve. Então, aqui, eu vou voltar aqui para a página de documentos. Aqui é uma informação que é interessante, é que vocês conseguem ver aqui, não, outra coisa. Aqui, os documentos estão listados, sort by, eu clico aqui, ele está pelo mais novo. Esse daqui, no caso, é o mais novo. Tem o mais velho, né, que daí ele volta aqui para o ano de 2010. Tem por citações, autores, eu vou colocar por citações. Então, a gente tem esse daqui, que é um artigo de acesso aberto, que ele tem 32 mil citações, tá? Então, eu consigo vir aqui e dar uma olhada. Se eu não quiser clicar nele ainda, eu posso dar uma olhada no abstract. Então, aqui a grande maioria é câncer, tá vendo? Ó, tem o care. Ele não veio com palliative, mas eu consigo ver as palavras que ele traz. E aqui, se eu quiser ver esse artigo dentro do texto completo, caso eu tenha acesso, e aí no caso de vocês, se for da Elsevier, se for, ou de outra editora, que o portal de periódicos tem acesso, vocês vão conseguir acessar. Então, eu clico aqui em View Publisher, ele sai da tela que eu estava, e ele vai abrir a página, ou a revista, né, onde ele está indexado. Aqui no caso da Wiley, e aí ele abre aqui. Mas esse, no caso, na verdade, é acesso aberto, né? Então, vocês teriam, qualquer pessoa que acessa o Scopus teria acesso, porque é Open Access, tá? Então, voltando para cá, a gente consegue ver e documentos relacionados a esse daqui, tá? Não a pesquisa que a gente fez como um todo, mas relacionados a esse daqui. Se eu quiser ver esse documento, é só eu clicar aqui, e aí ele me abre dentro do Scopus ainda, todas as informações relacionadas desse documento. Então, todas as ações que eu posso fazer, baixar, imprimir, salvar como um PDF, o que está aqui, salvar em uma lista e criar uma bibliografia. Aqui à esquerda, os dados de identificação dele, os códigos e tudo, o nome do journal, o volume, a edição, as páginas, esse daqui é de 2021. Aqui as informações dos autores, então se eu quiser, por exemplo, esse Fred Bray, que aparece o envelope, que tem o envelope é o e-mail dele, deve ser o autor responsável. Normalmente no Science Direct aparece um bonequinho também.
do autor responsável, ou até todos, às vezes, colocam o e-mail, tá? E essas letrinhas aqui, A, B, C, as afiliações deles, que aparecem aqui embaixo. Então, todos eles são praticamente ou da Surveillance in Health Equity Science, dos Estados Unidos, ou da Section of Cancer Surveillance de Lyon, na França, tá? Então, é uma colaboração entre duas instituições. Aqui à direita aparece os documentos, uma prévia, né? Não todos, mas uma prévia dos 32 mil documentos que citaram esse daqui, tá? Tem até de um jornal brasileiro aqui, o Brazilian Journal of Biology. E aqui embaixo ele traz algumas métricas já desse documento. Então ele me traz aqui a quantidade de citações, que ele faz parte do percentil 99. Aqui ele traz o Field Weighted Citation Impact, que é de 3.805, e um ponto de interrogação, ou seja, algumas explicações que eu posso ter, adicionais, a quantidade de visualizações, mas, bom, aqui ele foi até para uma outra página, que no caso é a nossa página de suporte, que mostram informações mais detalhadas dessa métrica em específico. E me dá a opção de ver todas as métricas. Então, se eu clicar aqui, ele vai descer para essa página de métricas aqui embaixo, tá? Então, ele vem aqui, na parte de métricas, então tem as métricas do Scopus, que eu mostrei para vocês, e aquelas métricas que eu tinha falado do Plan X Metrics, que ele mostra a quantidade de capturas, a quantidade de menções em notícias, a quantidade de menções em blog, a quantidade de referências, as citações, o índice de citações, e também a performance em mídias sociais. Então, de twitters, aqui é só tweets, né? E compartilhamento, likes e comentários. Então, são muitas informações que vocês conseguem ter analisando um único artigo, né? Então, todas as métricas. E aí você pode ver o PDF, ver as opções de ver o texto completo e as opções de exportar. Aqui, no caso, são vários tipos, né? Você pode exportar em CSV, em formato RIS, para quem participou do treinamento do Mendeley, formato RIS é um dos formatos que o Mendeley lê, BibTeX, aqui também os outros gerenciadores de referência, né? O Mendeley, primeiro, que é o da Elsevier, ProQuest, Zotero, EndNote, e a plataforma Scival, que é a plataforma de inteligência da pesquisa da Elsevier, que traz mais informações ainda totalmente relacionadas às métricas, à parte de inteligência da pesquisa, tá? Então, isso seria desbravando uma página de... Deixa eu voltar aqui para os resultados. Isso seria desbravando a página de documentos dentro do Scopus, já dentro através de uma pesquisa de documentos mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer esclarecer algum ponto antes da gente ir para as outras opções? Não? Então, agora a gente faz uma pesquisa por autor, tá? A pesquisa por autor, como eu falei para vocês, é muito importante, tem as 3 opções, né? O nome do autor, o ORCID, o keyword. Aqui é importante, se você vai pesquisar pelo nome, atentar pelo fato de que tem nomes similares, né? Então, eu vou colocar até o nome do exemplo, o sobrenome que é Smith, e não vou colocar nenhum nome, eu poderia colocar, se eu sei, se eu não sei, eu deixo em branco, e adicionar uma filiação, se eu também tenho certeza. Eu vou até colocar aqui que o Smith é de Harvard, com certeza vai ter essa opção. E vem aqui, dou um search. Então, ele me apareceu 1.028 autores que têm o sobrenome Smith e que são... tem algum tipo de afiliação à Universidade de Harvard, ou alguma afiliada da Universidade de Harvard, tá?
Então, aqui na esquerda tem a opção de fazer os filtros. E aqui tem a página dos autores, né? Então, aqui no caso ele vem pelo número de quantidade de documentos, mas eu posso pegar o índice H, posso pegar outras opções. Eu vou colocar documentos, o que tem mais número de documentos. Então, primeiro, o que me aparece aqui é o George Smith, que tem mais de 3.787 documentos publicados, o índice H de 238, ele é da University of Bristol, do Reino Unido, tá? Então, se eu quiser acionar esses campos que estão em cinza aqui, eu seleciono, e aí eu consigo ver os documentos de todos que eu selecionei, as citações, a opção de fazer um merge authors, quando de repente tem o autor com 2 tipos de nomes, e aí eu quero juntar tudo num único nome, e salvar numa lista de autores. Então eu vou tirar aqui, vou deixar só esse, e aí eu consigo ver as opções só desse autor. Aqui ele me dá o último título que ele publicou, e se eu clicar aqui no nome dele, quando aparece sublinhado, eu consigo ver mais informações, ou seja, aquela página de autor que eu mostrei para vocês nos slides, lembram? Então, tem aqui um pouco das informações, das métricas, e aqui embaixo ele vai me trazer, ele está bem lento aqui. Bom, eu tenho como criar alerta desse autor, salvar em uma lista, editar o perfil, se eu fosse, né, o George Smith, eu clicaria aqui para editar o perfil dele, e tem aquelas opções que eu tinha mostrado para vocês de ver potenciais autores similares, ou exportar esses dados para o Scival. Então, aqui a gente consegue ver o rendimento desse autor, desde 95, ele publicou bastante aqui nos 2006, 2007, depois de novo em 2011, 12, as citações dele foram subindo, atingiram um ápice aqui em 2022, e por enquanto 2023 não tem muita informação, por isso que não tem essa queda aqui. Mas é interessante vocês verem que quando ele começou a publicar menos, aumentou a quantidade de citações, que provavelmente estavam se referindo nesses momentos em que ele mais publicou aqui no passado. Então, são análises, né, que você faz com dados. O importante é ter os dados para poder fazer as análises. Aí aqui embaixo ele mostra, aqui você pode fazer uma análise do output, né, do resultado dele, um overview das citações dele, e aí todas as opções de ver as informações dos documentos desse autor. Então aqui tem as pesquisas, né, as publicações, os mais de 3.000 documentos, algumas outras métricas relevantes aqui desses documentos que ele produziu. Então, aqui desses 3.000 documentos, 1% ele era o primeiro autor, o autor responsável, 12% ele era o que eles chamam de last author, na grande maioria ele era um co-author, um colaborador, autor correspondente, um autor sozinho. Então você consegue ver várias métricas aqui, e as citações também dos documentos. Aqui você consegue ver métricas das citações, que são mais de 200.000 citações que ele teve. Então você consegue ver aqui as citações. Pré-print não tem nenhum, até porque já faz, né, ele já diminuiu bastante a publicação dele. Aqui consegue ver a lista de todos os coautores que ele trabalhou. Então, o que ele mais trabalhou aqui foi o J. William Carey, por exemplo. E aqui você consegue ver os principais tópicos que ele mais publicou. Tá? Então, a quantidade de documentos e o Field Weighted Citation Impact de todos os 100 tópicos que ele mais publicou. Essa parte aqui de premiação não está disponível ainda, está em beta, então provavelmente nem deve aparecer para vocês também.
tá? Então esse é analisando o perfil de um autor, com base numa pesquisa de nome, sobrenome e afiliação de autores que a gente fez, ok? Então voltando lá para a tela inicial, agora a gente faz uma pesquisa de afiliações, ok? Aqui, só para mostrar para vocês, o histórico de tudo que a gente está pesquisando, ele fica disponível aqui, tá? Então, inclusive, se eu quiser fazer um alerta ou salvar essas buscas, eu preciso fazer individualmente aqui, porque senão se eu fechar o Scopus e abrir mais tarde de novo, vai perder tudo que está aqui. Então, deixa eu ver, acho que não... tem algumas que estão salvas aqui, mas depois ela não fica mais salva, tá? Então, por afiliação, a gente tem várias maneiras de pesquisar por afiliação, pode ser o nome inteiro da instituição, pode ser pela abreviação, por afiliadas, são diferentes opções. Eu vou colocar aqui Harvard, por exemplo, e aí ele já até me dá algumas sugestões, tá vendo? Ele me dá da escola de medicina, do hospital, que é um hospital que eu sei que é afiliado de Harvard, mas depois eu vou mostrar para vocês como que faz para descobrir, e outros afiliados. Então, eu vou pegar aqui Harvard University, e aí ele já me vai direto para a página dessa universidade, onde tem os dados de identificação, outras possibilidades do nome, tá vendo? Harvard University, Harvard Univ, ponto, sem o ponto, ou seja, várias outras opções. E aqui a performance da universidade, né? Então, são mais de 600 mil documentos de toda a instituição. Isso assim, isso compreende a instituição em si, todas as afiliadas, institutos, enfim. E aqui tem a parte do total de documentos só da afiliação, só do que a gente está pesquisando, do que foi publicado no nome da Harvard University. E o total de autores. Aqui embaixo eu consigo ver algumas informações relevantes também. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver quais são os temas que eles mais publicam. Tão diferente de outras instituições, que na grande maioria é medicina, aqui medicina fica em terceiro lugar. Em primeiro lugar vem física e astronomia, em segundo bioquímica, genética, moléculas, e a gente consegue ver, e aqui tem até uma visão gráfica desses números, tá? Eu tenho também como ver, como eu tinha mencionado para vocês, a hierarquia da afiliação. Então, aqui a gente consegue ver tudo que está embaixo da Universidade de Harvard, tá vendo? E aqui, ó, essa tem até outras afiliações embaixo dela. Essa também tem afiliações embaixo dela. Aqui, Medical School, que tem várias, que é gigantesco também, tem várias afiliações. Então, aqui vocês conseguem ver tudo isso. E se eu clicar no nome, vai para a página dessa instituição em específico. As cidades, os documentos da afiliação e os documentos da instituição como um todo, tá? Então, é uma página bem interessante para conhecer e navegar. É óbvio que eu coloquei uma instituição muito grande, por isso que aparece tanta informação assim, mas você pode pegar algumas instituições menores, não tem tantos afiliados como Harvard, tá? Aí eu consigo ver também a parte de colaboração. Então, a principal colaborador também é interno, que é a Escola de Medicina, né? A grande maioria, só a partir daqui da Universidade da Califórnia, que são externos. Os 5 primeiros aqui são afiliações contribuindo entre si, internamente.
tá? E depois eu consigo ver as outras e os documentos dessas colaborações. E depois eu consigo ver aqui por fonte, Documents by Source, ou seja, onde que esses documentos mais publicam. Então, a grande maioria vem no Journal of the American Chemical Society, depois Physical Review Letters, que é bem, eles publicam muito mais em astronomia, né, em física, por isso que esses são os primeiros, depois vai descendo para outras opções. Tá? E aqui também vocês conseguem ver algumas informações de patentes, ou seja, tudo que está, todas as patentes que já foram publicadas ou reclamadas, né, como eles falam, dessa instituição. Então, essa daqui, Harvard University, tem no total 689 patentes, ok? Então, essa seria a página de uma afiliação em específico, tá? Então, voltando lá para a página de busca, uma opção interessante também que eu não mostrei para vocês, mas que vocês conseguem fazer, é combinar buscas. Então, você pode, por exemplo, combinar essa 1 com essa número 3, e vem aqui e combina, aparece as duas aqui em cima. Essa não faz muito sentido, porque são similares, né, praticamente iguais, mas você aqui em cima você consegue colocar and, or ou not. Então eu posso até restringir quando eu fiz alguma pesquisa, várias pesquisas muito abrangentes e quero combinar duas para eliminar o resultado de uma delas. Então eu venho aqui em Show Results, por exemplo. E aí eu peguei de uma pesquisa maior, eliminei tudo que da segunda pesquisa, onde já tinha um filtro para não constar na minha página, na minha pesquisa, tá? Então esse é um exemplo interessante de como combinar pesquisas. E outra informação interessante que eu não mostrei para vocês nessa página de resultados de pesquisas de documentos, é esse item aqui de Analyze Results. Se você clicar aqui, você consegue ver de maneira gráfica e consolidada todos os resultados da página de resultado que a gente estiver analisando. Então, daquela pesquisa que a gente fez, que é essa estratégia aqui, a gente não digitou manualmente essa estratégia, né? A gente simplesmente foi inserindo as informações, os descritivos, e aí ele criou essa estratégia automático, que gerou esses 33 mil documentos, e aí eu consigo ver de maneira consolidada, que aqui no caso fica uma pesquisa do ano de 2000 até 2009, eu consigo ver os anos de publicação, né, então de 2000 até 2009, que foi o resultado dessa pesquisa, a gente vê um crescimento grande, e aí eu consigo ver também por fonte. Então, as principais fontes aqui, qual é a que mais publica? Aqui no caso é o Supportive Care in Cancer. Mas eu posso até adicionar outras, tá vendo? Que são outras que também foram mencionadas. E aí eu consigo ver a performance de todas juntas. Eu consigo ver também a parte dos autores. Então, assim, nesse período de 2000 a 2009, quem mais publicou foi esse E. Bruera. E aí eu consigo ver individual de cada um dos principais autores. Eu consigo ver as afiliações. Então, nesse período, a principal afiliação foi a University of Texas MD Anderson Cancer Center. E aí tem um total de 15 aqui. E outras que eu posso adicionar, tá vendo? Eu posso tirar algumas e adicionar outras, tá? Além disso, tem por país. Então, aqui no caso, dependendo do tema, né? Ou é Estados Unidos, ou é China, isso é meio que o padrão, assim, mas você consegue ver as comparações de todos os países aqui. Posso até colocar Brasil, vai aparecer bem pequenininho aqui embaixo. E aí tem a parte
dos tipos, né, de documento, a grande maioria aqui são artigos, mas tem bastante revisão também. Aqui embaixo tem por área, a grande maioria é medicina, mas tem bastante em enfermaria e bioquímica. E por fim, aqui a parte dos patrocinadores, né, aqui o principal é o Instituto Nacional de Câncer, Instituto Nacional de Etarismo, né, que fala em português, Aging, e vários outros, tá. Então é uma maneira consolidada que você consegue pegar esses dados, exportar para diferentes formatos, imprimir, mandar por e-mail, e trabalhar com esses, ai, eu cliquei ali sem querer. E trabalhar com esses dados, tá, que nada mais é do que uma análise da página de resultados. E agora só para finalizar, nesses últimos minutinhos, vou entrar na página de alguma revista para eu mostrar para vocês, aqui, vou entrar nesse. É um pouco antigo, mas deve ter informação recente. Então, o que eu poderia pesquisar também, né, então, aqui é a página onde você analisa as informações de uma revista específica. Aqui, no caso, é o Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy. É uma revista que começou em 79 e ainda está atuante. Tem todos os dados dela aqui. Aqui as informações de métrica que eu mostrei para vocês, então tem o Site Score, SJR, o SNP e informações para vocês terem mais detalhes, tá. Então aqui a gente consegue ver o Site Score dessa revista, ainda não tem de 2023, não fechou o ano, mas consegue ver de outros anos para fazer uma análise. O Site Score Tracker, né, ou seja, o que ele está fazendo mês a mês, para depois, na hora que fechar o ano, a gente ter essa análise. E o Site Score Rank dessa revista, tá? Então, é uma série de métricas que vocês conseguem ver o Site Score, o ranking, né, e as tendências dessa revista, aonde ela está posicionada, e a parte de conteúdo dessa revista que é coberta pelo Scopus. Então, aqui de todos os documentos que ela tem publicado ao longo desses anos, toda a parte de os documentos que você consegue ver e também a parte de citações que você consegue ver da revista. Tá? Aqui você consegue dar feedback da revista, uma página, voltando de novo para aquela página do suporte, que daí não está disponível, mas deveria abrir uma página de feedback, e se você quiser comparar uma revista com outra, então você seleciona, além dessa, outras revistas que você queira fazer comparações, tá? Então, isso no caso, aqui a gente pode buscar outras revistas do mesmo ramo para poder fazer comparações, e isso é super interessante quando você está analisando para qual revista você quer submeter o seu artigo, tá? Então isso era o que eu queria mostrar também, que embora não tenha opção de pesquisar por revista aqui, você pode chegar numa página de análise de revista através da parte de documentos ou de autores ou até de afiliações, e consegue checar essas revistas. Ou pode vir aqui direto em Sources, que daí aqui ele mostra as opções de pesquisar por revista, né, pela área, ou pelo título, pela editora, ou pelo ISSN, pelo número ISSN da revista. Ok? Então, acho que era isso. A gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar algo, pode me mandar aqui, que a gente ainda tem 2 minutinhos para responder.
A Keila está perguntando como que ela faz para acessar essa aula e a aula de ontem que foram gravadas. Keila, se você se você colocou o seu e-mail quando você fez a sua inscrição, a de ontem deve ser enviada, acho que até amanhã, um e-mail com o link da gravação, o link para você pegar o seu certificado e até um link de um hub onde a gente tem mais uma série de informações que podem ser compartilhadas, tá? Então, da aula de ontem, vocês devem receber, acho que hoje até o final do dia, e da aula de hoje vocês devem receber até amanhã no final do dia também. Ok? Ah, a Ana Gabriela está falando que já de ontem já foi enviada, ela já acabou de receber. É porque normalmente pode ser no mínimo 24 horas. Então, ótimo, vocês já devem ter, quem estava ontem já recebeu também. E de hoje vai receber até amanhã. Mais alguma pergunta, pessoal? A Milena está dizendo que não recebeu. Milena, espera mais algum pouquinho, algumas horinhas, que deve receber sim, tá? Se você não receber, entre em contato comigo. Acho que, não sei se você anotou meu e-mail, mas é l.paiva@eusevir.com. l.paiva@eusevir.com. Ok? Então, eu vou parar a gravação aqui.